Olá, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Espera aí, compartilhei. Então, a gente vai falar do mesmo jeito de 15, né? Atos 15, Atos 16 também. E acabou não saindo áudio, né? Na gravação. Então, a gente falou a última de Atos 15, a controvérsia em Antioquia. As pessoas já não estavam mais escutando, né? O que Paulo falava. Deixa eu só tirar isso aqui, que senão vai manter aqui. Espera aí, um minutinho. Foi. As pessoas não estavam escutando mais o que Paulo falava, né? E aí eles se juntam, ele junta outras pessoas em Jerusalém, e aí é feito o primeiro concílio em Jerusalém, a primeira junção de pessoas para entender realmente o que era a palavra de Deus, né? O que se esperava. E aí a carta do concílio é feita e a carta é lida em Antioquia. E no final disso, olha que interessante, né? Porque Paulo se desgasta ao ponto das pessoas já não entenderem mais o que ele estava falando, né? Perdeu a unidade de linguagem. Lembra que ele falou de unidade de linguagem lá do capítulo 2, quando o Pentecostes desceu? Perdeu a unidade de linguagem. E automaticamente é necessário um concílio, né? Um entendimento para poder que outras pessoas, junto com ele, entendam o que Deus quer. Porque a mensagem de Paulo é muito dura. Ela precisa vir carregada dos diáconos, ela precisa vir carregada dos presbíteros, ela precisa vir carregada dos discípulos, de outras pessoas em conjunto. Tanto que todos esses anos em Antioquia e região, Paulo estava com Barnabé, mas visivelmente aqui, ó, há desavença entre Paulo e Barnabé, a gente vê no final do 15. Então, Marcos, apóstolo Marcos, que era primo de Barnabé, ele retoma, ele decide ir junto com Barnabé e Paulo. E aí Paulo não acha justo, porque, segundo Paulo, quando eles começaram a caminhada, Barnabé vai para Antioquia, edifica Antioquia, e vai lá em Tarso buscar Paulo. E, nesse momento, Marcos, primo de Barnabé, estava junto. Mas tem logo uma desavença, logo no começo, logo nos primeiros capítulos. Primeiros capítulos que Paulo já se converteu, né? E aí ele volta de Tarso através de Barnabé. Mas Marcos, nesses primeiros desafios, ele simplesmente sai, ele abandona, que é o que Paulo está falando aqui, ó. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha e que não os tinha acompanhado no trabalho. Então Paulo decide se separar de Barnabé nesse momento. Barnabé segue com Marcos e Paulo começa uma nova jornada, que é o que nós vamos ver aqui, tá? Então, Atos 16, vamos para Atos 16. Atos 16, espera aí. Opa, aqui. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Paulo chegou também a Derbe e Listra. A gente chegou a ver, vamos colocar junto aqui, ó. Derbe, Listra e Icônio, é uma do lado da outra. Ó. Uma imagem, Derbe e Listra, aqui, ó. Derbe, Listra e Icônio, uma do lado da outra. Então tá aqui, ó. Opa, cadê? Aqui, ó. Derbe, Listra e Icônio, bem pertinho uma da outra. Voltando aqui. Havia um discípulo chamado Timóteo ali, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então, o pessoal de Listra e de Icônio, daquela região, Derbe, Listra e Icônio, né, que é onde eles estavam, davam bom testemunho dele. Paulo quis que Timóteo fosse com ele. Então, Paulo busca, novamente, uma pessoa para acompanhá-lo. E por causa dos judeus daqueles lugares, circuncidou-o, porque todos sabiam que o pai dele era grego. Então, o que Paulo fez? Paulo decidiu circuncidar, decidiu que Timóteo ia com ele a partir dali. Era um homem bem falado daquela região, mas era um homem filho de judia com um pai grego. Então, o homem, né, o pai, normalmente, tinha hierarquia maior naquela época e automaticamente ele não se circuncidou, né? O pai era gentil, então não havia necessidade, mesmo a mãe sendo judia, mesmo a mãe
seguindo as leis e assim por diante. Mas, o que Paulo fez? Paulo circuncidou ele, para mostrar, a partir dali, como Paulo edificava primeiro sinagogas, judeus, depois gentios, ele já ia entrar nos lugares com um Timóteo circuncidado. Vocês lembram lá em Abraão? Que, tipo assim, a minha aliança, em Gênesis, a minha aliança com vocês também se estende aos estrangeiros. Mas, para que de fato essa aliança fosse cumprida, era necessário a marca, era necessária a circuncisão. Então, o que Paulo fez? Circuncidou Timóteo, porque ele sabia que ele ia iniciar uma caminhada com Timóteo e poderia haver alguns judeus simplesmente já evitando Timóteo por não ser circuncidado. Então, porque todos sabiam que o pai dele era grego. Então, de novo, Paulo circuncidou ele, porque todo mundo sabia que o pai era grego. Mas a partir de agora, ele também tinha aliança, assim como Abraão deixou claro, que a aliança era para aquele primeiro povo, mas também para os estrangeiros que se juntassem. Ao passarem pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentavam em número. Então, Paulo fez o que ele falou no 15, né? Ele passou pelas cidades, ele voltou nas cidades junto com Timóteo e entregava aos irmãos, entregando aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros. Então, ele trouxe, inclusive, nessas cidades, as decisões do concílio. Então, ele passou para frente as decisões do concílio, que foram tomadas pelos apóstolos e presbíteros lá em Jerusalém. A visão do macedônio. E percorrendo a região frígio-gálata, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, ele estava seguindo, vamos pegar aqui, ó, Frígio-Gálata. Vamos lá. Frígio-Gálata. Legal. Então, a gente está vendo aqui, deixa eu ver se tem nos mostra melhor. Gálata, peraí. Então, provavelmente é a divisa aqui de Europa e Ásia. Se a gente conseguir ver a terceira viagem de Paulo, Frígio e Ásia, Macedônia, é o que a gente viu aqui, ó, exatamente. A visão do macedônio, é isso aí. Então, é a divisa aqui entre a Europa e a Ásia. Então, vamos voltar aqui, ó. E percorrendo a região Frígio-Gálata, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, de atravessar e pregar na Ásia. Defrontando a Mícia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. À noite, opa, deixa eu só, eu estou com um plano de fundo errado aqui, acabei de perceber. Deixa eu trocar aqui, erros de percurso, deixa eu pegar aqui. Opa, agora estamos com o plano certo. Bora lá. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que ele teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe pregar o evangelho. A conversão de... Aqui nós estamos vendo o quê, né? O Espírito Santo, defronte a Mícia, tentando ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então ele sentia que não era para ir. Então, contornando a Mícia, desceu para Trode. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que ele teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe pregar o evangelho. Então, o que ele está falando aqui? Ó? A Macedônia está aqui em cima, está vendo? Na Europa. E ele estava querendo ir para a Ásia. E aí ele teve uma visão que realmente não era para ele ir para a Ásia, era para ele ficar na Europa. A conversão de Lígia. Navegando de Trode, fomos diretamente a Somatrácia, e no dia seguinte a Neápolis, dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias.
No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Sentamos-nos e falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Dali a Filipos... Opa, deixa eu continuar na chamada aqui, senão vai cair. Boa. Dali, olha só, dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito colônia romana. Nesta cidade permaneceram alguns dias. Então eles foram para Filipos, cidade da Macedônia. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Sentamos e falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Então, na região de Filipe, ele desceu para o rio e falou para as mulheres que estavam ali junto com Timóteo, ele estava, né? Na verdade, pelo que a gente está vendo aqui, ele estava junto com Timóteo, acompanha Paulo e Silas. Silas estava junto também. Assim que ele teve a visão, imediatamente... Opa, estamos aqui embaixo, desculpa. Depois de ser certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, nas mulheres que estavam no rio ali, conforme a gente está vendo aqui, uma mulher chamada Lídia realmente parou para prestar atenção nele. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos fez o seguinte pedido: se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu a ir. Então, depois, Paulo, então, o que está falando aqui, né? Depois da pregação, então, ó, um lugar de oração. Paulo desceu para o rio, um lugar de oração, pregou lá para aquelas pessoas, batizou aquelas mulheres, e Lídia simplesmente o convidou para que ele fosse para a casa dela. E ele foi junto com Silas e Timóteo. A jovem com o espírito adivinhador. A gente continua aqui no 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, no caminho do rio, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciaram a vocês o caminho da salvação. Então, olha só, ela tinha essa visão. Lembra que eu falei para vocês? O perigo de acessar visões através de cartomante, através de centros espíritas. Por quê? Porque você vai ter essas visões, mas não é Deus que está te dando essas visões, entende? Então, de novo, segundo a Paulo e a nós, ele gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ela estava tentando usar a força e o entendimento dos três. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, para inclusive se validar ali. Mas ela fez isso por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Então, de novo, Paulo sentiu que ali havia um demônio de adivinhação. Então, que não era coisa de Deus. E simplesmente, dias depois dela ficar repetindo isso, esses homens são servos de Deus, ele expulsou esse demônio, que possivelmente estava tentando se validar em Paulo, em Silas e Timóteo. Paulo e Silas na prisão. Vendo os senhores da jovem, que a esperança de lucro tinha desaparecido, vendo os senhores da jovem, então, existiam quem bancava essa jovem, né? Para ela ficar adivinhando coisas e as pessoas pagavam ela. Parece 2026 isso, hein? Vendo os senhores da jovem que a esperança de lucro tinha desaparecido, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que não podemos tolerar nem praticar, porque somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Então, vamos colocar aqui, ó. Pretores. Pretores eram altos magistrados na Roma Antiga, atuando principalmente como juízes supremos, urbanos e comandantes militares, similares aos cônsules. Então, vamos voltar aqui. Então, essa turma de juízes urbanos simplesmente rasgou a roupa e mandaram açoitá-los com varas. E depois de darem muitos açoites, lançaram-nos no cárcere,
Depois de bater neles, lançaram eles no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ele, recebendo tal ordem, atirou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Então, de novo, né? A multidão levantou-se unida e os pretores rasgaram as roupas e mandaram açoitá-los com varas. Então, de novo, prenderam eles ainda com os pés em troncos com correntes. O carcereiro de Filipos, lembrando que eles estão em Filipos, né? Então, eles desceram para o rio, antes de chegar no rio e converter a Lídia, eles tiveram um encontro com a jovem adivinhadora. Paulo expulsa o demônio de adivinhação dela. Paulo e Silas na prisão, porque automaticamente os homens que bancavam essa mulher para ela ficar adivinhando ficaram enfurecidos com Paulo, Silas e Timóteo, e eles são presos. E lembrando que eles estão na cidade de Filipos, da região da Macedônia. Então, agora a gente está o carcereiro de Filipos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que sacudiu os alicerces da prisão. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, puxou da espada e ia suicidar-se, pensando que os presos tinham fugido. Olha que forte, né? Ele ia se suicidar só por ter deixado os presos fugirem, porque provavelmente os pretores, os juízes urbanos, conforme a gente viu, ia fazer algo muito cruel com ele. E ele preferiu se suicidar ao ponto de ter que prestar conta para os pretores. Então, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, puxou da espada e ia suicidar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa, e vocês que estão vendo também. Creia no Senhor Jesus, não queira buscar pessoas que adivinham, não queiram acessar espíritos malignos, não queiram entender coisas que você não está pronto para entender, e inclusive ficar refém de espíritos que vão te revelar coisas, tá, entende? Então, de novo, nós temos que crer e buscar o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vai nos ajudar a passar por todos os problemas. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, os carcereiros o levou os ferimentos deles, e a seguir foi batizado ele e todos os seus. Então, naquela mesma hora da noite, o carcereiro os levou junto, lavou os ferimentos deles e seguiu, e a seguir foi batizado. Então, eles batizaram o carcereiro e todos os seus, da casa dele. Então, levando-os para sua própria casa, ofereceu-lhes uma refeição, e com todos os seus, alegrando-se muito por ter crido em Deus. Então, Paulo, Silas e Timóteo foram para a casa do carcereiro, que não se suicidou, se converteu, foi batizado, e todos da casa dele foram batizados. A libertação de Paulo e Silas. A gente está vendo muito Paulo e Silas aqui, né? Algo nos indica, então, que provavelmente Timóteo ficou na região de Derbe, Listra e Icônio, né? E não seguiu esse caminho junto com Paulo e Silas. A libertação de Paulo e Silas. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: soltem estes homens. O carcereiro comunicou a Paulo estas palavras, dizendo: os pretores mandaram soltar vocês, portanto, saiam agora e vão em paz. Paulo, porém, lhe respondeu: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na prisão, sendo nós cidadãos romanos. E agora querem nos mandar embora às escondidas? De modo nenhum. Que eles mesmos venham e nos tirem daqui.
Então, de novo, né? Os pretores enviaram oficiais de justiça até a casa do carcereiro e comunicou para soltar os homens. E aí Paulo falou: eu sou cidadão romano. Vocês não vão me mandar embora às escondidas aqui. Que eles mesmos venham e nos tirem daqui. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores. E estes ficaram com medo quando souberam que eles eram romanos. Então foram pedir desculpas e, relaxando a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Sila dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram depois de partir dali. Então ele voltou para a casa de Lídia, onde ele foi convidado, depois de convertê-la, quando ele desce para o rio para realizar uma pregação num lugar de oração, e ele converte algumas mulheres que estavam lá, principalmente Lídia, que leva eles para a casa dela. E aqui a gente vê no final que, após serem soltos, e oficialmente soltos pelos pretores, simplesmente Paulo sai da prisão e volta para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, o animaram, depois partiram dali. Eles ficaram um tempo ali, depois partiram dali. E finalizamos o 16. Forte também. O Paulo já começa, ele se separa de Barnabé, a primeira viagem missionária dele aqui pós-Barnabé, e nós já estamos vendo ele simplesmente escolhendo um novo parceiro e automaticamente já dando direção para esse novo parceiro, um cara de visão, né? Então, Timóteo, já se circuncida, porque senão os judeus não vão te aceitar, vai dificultar a nossa vida. E aí, automaticamente, o Espírito Santo mostra para ele que não era para ele ir para a Ásia, era para ele seguir voltando em sentido à Macedônia. É onde ele vai para Filipos, tanto que tem uma das cartas que é para a cidade de Filipos, né? Que é esse tempo que eles ficam aqui. Ele converte, nesse momento que eles estão indo em Filipos, ele desce para um rio, prega para algumas mulheres e converte uma delas, que simplesmente o convida para ir para a casa dela. Ele vai, ele e Silas vão, né? E aí, no meio do caminho, antes de chegar nisso, eles acabam expulsando o demônio de uma jovem adivinhadora. Isso faz com que os homens que bancavam essa adivinhadora para ganhar dinheiro fiquem muito bravos e mandem prendê-los. Esses pretores deveriam ser bem cruéis, porque o carcereiro que estava cuidando dos dois, quando percebem que Deus tirou eles dali, simplesmente ia se suicidar, só para não ser julgado por esses pretores. Mas, automaticamente, Paulo e Silas aparecem, convertem o carcereiro, batizam o carcereiro, não só ele, como toda a casa dele, porque Paulo e Silas vão para a casa do carcereiro, e aqui a gente percebe que eles são libertados, e libertados de forma oficial, porque Paulo e Silas se mostram aqui romanos, cidadãos do Império Romano. E automaticamente os próprios pretores ficam com medo quando souberam que eles eram romanos. E aí, tendo saído oficialmente da prisão, eles voltam para a casa de Lídia, ficam um tempo ali e depois partem dali. Basicamente isso. A gente vai chegar na carta de Filipos, é uma carta boa também. Bora lá. Entendimento, perguntas, Atos 16. A angústia dos planos frustrados. Paulo e sua equipe tinham planos excelentes. Queriam pregar na Ásia e depois na Bitínia. Era um plano santo e bom, mas o texto diz claramente que o Espírito Santo os impediu. Eles poderiam ter ficado revoltados, confusos ou ansiosos com esse atraso. Contudo, foi por causa dessas portas fechadas que Paulo teve visão do Macedônio, o que levou o evangelho pela primeira vez ao continente europeu, à região da Macedônia em Filipos. Quantas vezes ficamos deprimidos ou sentimos que a vida não faz sentido quando os nossos planos são frustrados ou atrasados? Como podemos aprender a confiar nos nãos de Deus? Na prática, se anda ansioso porque sua vida parece estar estagnada, uma porta de emprego fechou-se ou um plano não deu certo, não entre em desespero. O não de Deus não é uma punição, muitas vezes é uma proteção ou
redirecionamento para um propósito muito maior que ainda não consegue ver, que é a sua Macedônia, a minha Macedônia. Pare de forçar a porta da Ásia e descanse. Onde Deus fecha uma porta, ele abre um horizonte inteiro. Amém. Ponto 2. Então, ponto 1, angústia e os planos frustrados. Ponto 2, o poder da adoração à meia-noite. A situação era um pesadelo absoluto. Paulo e Silas estavam espancados, a sangrar, com as costas em carne viva, atirados para o calabouço mais escuro e úmido da prisão, o cárcere interior, e com os pés presos num tronco. A dor física e emocional era extrema. E o que fizeram? Não choraram, não murmuraram e não culparam a Deus. Por volta da meia-noite, começaram a orar e a cantar louvores. A adoração deles fez os alicerces da prisão tremerem e soltou as correntes de todos os presos. Para debater, a nossa tendência humana é só louvar a Deus quando tudo corre bem. Quando é que o ato de louvar na nossa meia-noite, na dor, na depressão, no fundo do poço, tem o poder de nos libertar, não só a nós, mas também aqueles que estão à nossa volta? Amém. Na prática, para quem acha que os problemas são impossíveis ou sofre de depressão profunda, a sua dor é real, as suas correntes são pesadas, mas não deixe a dor calar a sua voz. Se não tiver forças para orar, coloque um louvor a tocar no seu quarto e cante junto. A adoração desloca o nosso foco do tamanho do problema para o tamanho de Deus. Louvar a dor é um ato de guerra espiritual que quebra prisões emocionais. A sua meia-noite não é o fim, é o cenário para um milagre. Amém. Vimos aqui o poder da adoração à meia-noite, quando tudo está dando errado. Orar quando tudo está dando errado. Não faça nenhum mal a si mesmo. O carcereiro acordou no meio do terremoto, viu as portas abertas e, com medo da condenação romana, pegou na espada para se matar. Ele achava que a sua vida tinha acabado e que não havia mais solução. É nesse momento de puro desespero que Paulo grita: não faça mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Naquela mesma noite, o homem que ia cometer suicídio teve as suas feridas lavadas, acreditou em Jesus e sentou-se à mesa a festejar com a sua família para debater. Quantas pessoas à nossa volta estão prontas para desistir de tudo porque acham que falharam demais ou que não há mais saída? Como o Evangelho da Graça oferece um recomeço imediato e esperança real. Na prática, ó, o que minha esposa trouxe para mim aqui, um shima. Na prática, se esmoreceu nas dificuldades e alguma vez pensou em desistir de viver ou abandonar tudo por achar que já não vale a pena, ouça o grito de Paulo para si hoje. Não faça mal a si mesmo. A sua história não acaba neste erro, nesta falência ou nesta noite escura. Jesus oferece a salvação e a transformação imediata. O carcereiro foi salvo e batizado na mesma hora. Solte a espada da culpa, do medo e da autocondenação. Deus quer lavar as suas feridas, trazer paz à sua casa e dar-lhe um novo motivo para se alegrar. Amém, amém, amém. Era para não ter saído o áudio, porque eu precisava. Essa palavra foi para mim, eu precisava dessa palavra. Você também precisava, bebê. Que capítulo maravilhoso. A gente precisava voltar nesse capítulo 16 para ter esse entendimento que a gente teve agora. Que capítulo maravilhoso. Minha esposa está do meu lado aqui, eu vou pedir para ela vir orar para a gente aqui para finalizar. Vem cá. Sente aqui. Olá, pessoal. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de vida, de hoje poder acordar e respirar, que muita gente, infelizmente, não tem esse privilégio, né? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida e que essa palavra possa tocar no seu coração da mesma forma que tocou aqui na gente. Eu acredito que toda palavra ela chega na hora certa e com o destino certo. Amém. Então, que a palavra de Deus possa te
reestruturar emocionalmente, possa te dar força e sabedoria para seguir em frente. E eu tô enrolando para regravar esse vídeo. Tá, muito. Era para ser hoje. Na verdade, nunca dava. Nunca. Amém. Meu Deus, obrigada, Senhor Jesus, por mais um momento, Senhor, na sua presença. Obrigada, Pai, por mais um momento de estudo, de aprendizado, Senhor. Toda vez que nós lemos sobre Ti, edifica a nossa fé, nos fortalece e nos mostra quão pequenez nós somos, Pai. Que o Senhor possa, Jesus, nos dar sabedoria, Jesus, clareza, discernimento, em saber, Pai, o que vem de Ti e o que não vem de Ti, o que é bom e o que é ruim, Pai. Nós possamos estar com o coração aberto para receber a sua palavra, nós possamos estar com o coração aberto, Senhor Jesus, para ser transformado por Ti dia após dia, Pai. Nós não somos perfeitos, todo mundo tem os seus erros, Pai, mas nós buscamos cada vez mais seguir a Ti, Senhor. Seguir a Ti, fazer Sua vontade, Pai. Que todas as pessoas que estão escutando esse vídeo possam ser tocadas pela Sua graça, que eles possam ser transformados, as suas mentes e os seus corações, que eles possam entender que quando não há saída, a única saída é Cristo, Pai. Em nome de Jesus, venha abençoar os lares, venha abençoar as famílias, venha abençoar os trabalhos, que tudo que eles colocarem as mãos venha prosperar, venha ser produzido e venha fortificar e dar frutos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, Jesus. Amém. Fechamos Atos 16. Falta só o 19, que também não gravou. Eu estou agora curioso para entender que conteúdo que tem nesse 19 que eu não lembro. Fechamos o 16 aqui. Beijo, 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 beijo. Depois eu subo o vídeo.